Olá e bem-vindos! Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num diálogo denso e muito provocador de um clássico, O Peregrino, de John Bunyan. Nossa missão aqui é desvendar essa conversa que força a gente a questionar, bom, quase tudo sobre fé, autoconhecimento e principalmente onde a gente coloca a nossa confiança. Para situar todo mundo, a cena é a seguinte: nossos protagonistas, o cristão e o esperançoso, estão lá na sua jornada. E eles veem um homem caminhando atrás deles, sozinho. O nome dele é Ignorância. Mas em vez de seguir, eles decidem, sabe, esperar por ele para conversar. E a primeira pergunta do cristão já vai direto ao ponto: como anda a relação de sua alma com Deus? E a resposta, nossa, ela já prepara o palco para tudo que vem depois. É uma resposta que, assim, soa muito bem hoje em dia, né? Ele basicamente diz: eu me sinto ótimo, tô sempre com bons pensamentos e isso me consola. Ele tem essa certeza interior de que tá no caminho certo. Exatamente, daí o cristão aperta um pouco, né? Ele pergunta qual é a base dessa confiança toda. E a resposta do Ignorância é a mais simples do mundo. Quem me diz isso é o meu coração. Ele confia no sentimento, na intuição. Acredita que tem um bom coração e pronto. Viver de acordo com isso é o que importa. E aí, logo de cara, a gente já vê o choque. São dois universos filosóficos batendo de frente. De um lado, essa visão do ignorância, que é totalmente subjetiva, interna, né? Eu sinto que tô bem, então eu tô bem. Do outro, o cristão chega e, joga um balde de água fria. Ele cita um provérbio: quem confia em si mesmo é insensato. É uma resposta dura, quase grosseira, né? Ele não tenta ser sutil. Ele basicamente diz que a premissa toda do outro cara tá errada. Totalmente. E esse é o ponto de partida de todo o debate. O Bunyan, o autor, não quer um diálogo polido. Ele quer expor o que para ele são duas visões de mundo. Assim, irreconciliáveis. Uma que diz que a nossa própria intuição é a bússola, e a outra que diz que essa bússola já vem quebrada de fábrica e precisa de um mapa externo, que no caso do cristão é a palavra de Deus. A conversa toda vai ser essa tensão. E a tensão só aumenta, porque o cristão começa a questionar a própria ideia de bons pensamentos. O Ignorância acha que pensar coisas boas sobre si. Mas o cristão vira essa lógica de ponta cabeça. A definição dele de bons pensamentos é totalmente contraintuitiva. Completamente. Primeiro ele fala sobre pensar bem de si mesmo. E para ele, isso não é focar nas suas qualidades, na sua bondade. Pelo contrário, é concordar com o diagnóstico mais sombrio possível sobre a natureza humana. Ele até cita umas passagens que dizem que não há um justo sequer, e que a inclinação do coração humano é sempre e somente para o mal. Espera aí, isso é chocante. A ideia de que o pensamento certo sobre mim mesma é me ver como fundamentalmente má. Isso vai contra tudo que a nossa cultura prega hoje em dia. Autoajuda, autoestima. É quase ofensivo. Dá pra entender porque o Ignorância fica chocado. Exato. Você pegou a essência do conflito. No sistema do cristão, o autoconhecimento de verdade não vem da autoafirmação. Vem de uma autoavaliação brutal, guiada por esse padrão externo que ele chama de verdade. O objetivo não é se sentir bem, é se ver como Deus supostamente te vê. É uma demolição do ego, sabe? Como um pré-requisito. E a segunda parte, sobre pensar bem de Deus, segue a mesma linha, imagino. Sim, é outra face da moeda. Se você se vê como nada, você precisa ver Deus como tudo. Para o cristão, pensar bem de Deus é reconhecer que o julgamento dele sobre nós é o correto e que a nossa própria justiça, tipo nossas melhores tentativas de sermos bons, nossa moralidade, tudo isso é abominável aos olhos dele. Uau! Abominável é uma palavra muito forte. Não é de se espantar que a reação do Ignorância seja tão visceral. A frase dele é o centro de tudo, né? Jamais poderei crer que o meu coração seja assim tão mau. Ele não consegue aceitar. E essa recusa é o que leva a conversa para o próximo nível, o teológico. Porque se você não aceita que está totalmente perdido, a sua ideia de salvação vai ser outra, né? E é exatamente o que acontece. Sim, eles mergulham de cabeça na questão:
Como alguém pode ser considerado justo por Deus? O ignorância, quando pressionado, finalmente explica no que ele crê. E a fórmula dele parece bem razoável. Algo como: creio que Cristo morreu pelos pecadores e que serei justificado pela aceitação de Deus da minha obediência à lei dele. Vamos traduzir isso. A visão do ignorância é a de uma parceria, uma sociedade. Ele entra com o esforço dele, a obediência, as boas ações, e Cristo entra com a graça, que, cobre as falhas e torna o negócio todo aceitável para Deus. É um esforço colaborativo. Cristo faz a parte dele, eu faço a minha. O que, de novo, parece um meio termo sensato para muita gente. Mas para o cristão, Perigosíssima. Essa ideia para ele é perigosíssima. E aí ele desmonta a fé do ignorância ponto por ponto. Ele chama de fé imaginária, porque não estaria na Bíblia, de fé falsa, porque mistura a perfeição de Cristo com a nossa imperfeição, e, por fim, de fé enganosa, que, em vez de salvar, atrairia a ira de Deus. nossa, ele não sobra pedra sobre pedra do argumento do outro. A ideia central que o autor, o Bunyan, quer passar aqui é que a fé não melhora a pessoa, ela substitui. É isso. Exatamente. É a ideia de falência total que eu mencionei. Salvação não é uma sociedade, é um processo de falência. Você chega diante de Deus sem nada, com dívidas que não pode pagar. Cristo não vira seu sócio, ele paga tudo, compra a empresa falida por pura graça e te recontrata, não por mérito. Tentar dizer, mas eu também ajudei com minhas boas ações, seria, nessa analogia, o empresário falido querendo crédito pela aquisição que salvou a pele dele. Essa analogia deixa tudo muito claro. E é aí que o ignorância levanta uma objeção super prática, que a gente ouve até hoje. Ele diz, mas espera aí, se é um presente e nossas obras não contam, que incentivo a gente tem para ser bom? Isso não é uma licença para fazer o que quiser? É a pergunta de $1 milhão, né? Se é só pela fé, por que ser moral? A resposta do cristão é que a fé verdadeira, por natureza, transforma o coração. O desejo de obedecer não seria a causa da salvação, mas a consequência. Uma resposta de gratidão, não um pagamento. Mas por ignorância, essa lógica não fecha. O abismo entre eles é grande demais. E a conversa acaba num impasse. O ignorância fica irritado e diz que eles andam rápido demais, que ele prefere ficar para trás, sozinho. O que é muito simbólico, né? Ele prefere a companhia das próprias ideias do que o desconforto de quem as desafia. E isso leva o cristão e o esperançoso sozinhos de novo a uma reflexão. Será que gente como a ignorância nunca sente medo? Nunca tem uma dúvida, uma pontada na consciência de que talvez as coisas não estejam tão bem assim? E a conclusão deles é que sim, sentem. Mas a reação a esse medo é que muda tudo. Em vez de investigar o sentimento, eles o suprimem. E como eles fazem isso? O livro descreve 4 mecanismos de defesa para sufocar esse medo. O primeiro é dizer que o medo vem do diabo. Essa ansiedade sobre minha alma deve ser uma tentação para atrapalhar minha fé. Então eles lutam contra. Ao invés de ver como um alarme de incêndio, eles tratam como um barulho chato e tentam desligar. E a fé. Eles se apegam a essa ideia de fé como confiança cega, e qualquer dúvida é fraqueza. O terceiro é o orgulho. Eles se convencem de que não devem temer, que são melhores que isso. E o quarto, talvez o mais profundo, é que esse medo desafia a autoimagem que eles construíram. Eles resistem porque a falsa santidade deles é confortável e o medo ameaça derrubar tudo. Isso me faz pensar como a gente diferencia uma ansiedade produtiva, que leva à mudança, de uma paralisante que a gente só quer suprimir. Parece que o Bunyan já estava pensando nisso quando ele contrasta esse medo suprimido com o medo correto. Sim, essa distinção é crucial. Para ele, o medo correto nasce da convicção do pecado, mas não para aí. Ele tem um propósito: levar a alma a buscar uma solução fora dela mesma. E depois que a solução é encontrada, o medo não some. Ele se transforma em reverência, em respeito. Um medo que protege, não que paralisa. Mas, sabe, teoria é uma coisa. A prática é outra. É fácil falar de forma abstrata. Exato.
E aí a conversa dá uma virada genial. Eles percebem que está tudo muito teórico e decidem aplicar isso a um caso real que eles conheciam, Ah, agora você tá falando do caso do temporário, certo? onde eles analisam a história de um conhecido que pareceu se converter, foi religioso por um tempo, mas depois... Largou tudo. A grande pergunta é, por que alguém volta atrás? Já a análise disso é uma aula de psicologia da religião. O Esperançoso aponta 4 razões. A primeira é a falta de uma mudança real na mente e na vontade. A pessoa se assustou com o inferno, mas não se apaixonou por Deus. Assim que o medo passa, ela volta porque sempre quis. A analogia do livro é brutal. O cão que volta ao próprio vômito. É uma imagem forte. A motivação era só evitar a dor. Quando a ameaça aparece longe, a motivação some. Precisamente. A segunda razão é o medo dos homens. O medo do que os outros vão pensar, de perder status, amigos. Esse medo se torna maior do que o medo original do julgamento. O medo social supera o medo existencial. Isso a gente vê todo dia, em tudo. Sem dúvida. A terceira é a vergonha. A pessoa começa a achar o caminho da fé, com a humildade que ele exige, como algo desprezível, e não aguenta essa humilhação social. E a quarta é uma aversão à própria culpa. Ninguém gosta de se sentir mal consigo mesmo. Assim que o terror passa, a pessoa endurece o coração para não ter que encarar aquelas verdades de novo. E o cristão resume tudo de forma brilhante, comparando o temporário a um criminoso. O criminoso não odeia o crime, ele odeia a forca. Ele teme a punição, não a transgressão. Se ele escapa da forca, volta a fazer o que o coração dele sempre quis. É a distinção final do capítulo. A diferença entre uma mudança de comportamento baseada no medo e uma transformação interna dos desejos. Sem essa mudança interna, qualquer mudança externa é, como o nome do personagem diz, só temporária. Então, o que a gente tira de tudo isso? Esse capítulo nos joga no meio de um conflito profundo, né? De um lado, a fé do ignorância, baseada na autoconfiança, no esforço para ser bom o suficiente. Do outro, a do cristão, que exige uma demolição do ego e uma dependência total de algo externo. Exatamente. O texto analisa por que alguém como o temporário, que tentou o caminho do cristão, desiste. Mas o capítulo deixa uma pergunta muito mais inquietante no ar sobre o personagem que começou tudo isso. O ignorância. Ele não desiste, ele continua firme no caminho dele, confiante no próprio coração até o fim. A questão que fica para a gente refletir é, segundo a lógica implacável do livro, qual seria o destino final dessa autoconfiança inabalável? Teremos um novo episódio sobre este mesmo livro em breve, continuando nossa jornada. Que Deus abençoe todos os ouvintes.